Paz de Cristo, meus irmãos, uma boa noite a todos vocês. O tempo está um pouco corrido, mas a gente vai conseguir chegar nos objetivos da nossa aula de hoje, lição de número 12. E antes de iniciarmos efetivamente o conteúdo da aula, eu quero aqui agradecer a presença de vocês, por nessa sexta-feira poder estar aqui conosco, desfrutando de mais uma oportunidade de aprender a palavra, de estudarmos juntos a palavra de Deus, que é o que a gente faz aqui. E antes de eu iniciar aqui, eu quero agradecer ao pastor Ronaldo, os demais colegas aqui, o pessoal da equipe da EBD, o pessoal que faz tudo isso aqui acontecer. E eu queria dar aqui alguns recados antes de iniciar a aula, o pessoal que está também nos assistindo pela internet. Eu estou com essa camisa aqui do nosso projeto Crente Docente, um projeto que Deus colocou no meu coração e a gente tem desenvolvido. E agora, no último sábado, dia 12, a gente inaugurou uma loja onde a gente vai estar colocando algumas literaturas, bíblias, e também essas camisas, a xícara aqui, enfim, tem algumas coisas legais lá. E eu queria, não sei se a Eliud está aqui, né? Cadê o Ed? Cadê ela? Subiu? Então o Edson, queria chamar o Edson aqui à frente para poder receber o kit que a gente sorteou na loja do Crente Docente. Uma salva de palmas aí para o Edson, que vai receber pela esposa. Esse kit aqui tem uma camisa igual a essa, uma xícara igual a essa, não, a xícara é uma caneca, uma caderneta, um marca-texto, para poder o Edson beber o café. Não, na verdade é a sua esposa que ganhou, Edson? Amém. Deus abençoe, Edson. E também a gente fez um sorteio lá no @crentedocente, foi em homenagem ao Dia das Mulheres. E a gente, não sei se a irmã que ganhou o kit o fundi de docinho está aqui, a irmã? Não. Mas o que acontece? A gente sorteou duas bandejas dessa daqui, ó. Duas bandejas dessas aqui com doces, A irmã que ganhou o kit, que foi pelo sorteio público do Instagram, acho que ela não está aqui. Ela falou que viria, mas não apareceu. Mas o que acontece? Eu já vou dar aqui, tem dois aqui, mas eu vou dar destino aqui direitinho, porque a irmã que ganhou, ela tem que ser contemplada. Mas o que acontece? Antes de eu iniciar a aula, a gente está com um projeto dentro do Crente Docente que se chama Sala VIP. A Sala VIP é um ambiente de pessoas que contribuem com o projeto do Crente Docente, onde a gente está disponibilizando alguns conteúdos exclusivos. Quando a gente iniciou esse projeto, a gente iniciou que vai ser uma espécie de curso de teologia, que a gente chama de circuito teológico. A gente vai estudar todas as matérias da teologia sistemática. No próximo ano a gente vai entrar na parte de teologia bíblica. Eu vou dar aula lá, o pastor Gilson Paulo já começou a primeira matéria, André vai estar com a gente também, o professor Alex. E além dessas aulas de teologia, a gente vai ter alguns conteúdos pedagógicos de instrução sobre didática. Bom, instrumentalizar a sua vida enquanto alguém que busca aprender a palavra, que ensina a palavra de Deus. E essa sala VIP, ela é aberta para todo mundo. A gente tem uma contribuição de R$ 49,90 a cada 3 meses, então é um valor trimestral, R$ 49,90. Você participa todo o trimestre. E durante o ano você vai renovando ali, ou se você colocar no cartão recorrente, fica R$ 49,90 a cada trimestre, não é mensal, é a cada trimestre. É um valor, na verdade, simbólico, só para poder a gente estudar a Bíblia junto mais dias na semana. Essa é a grande verdade. Toda semana a gente disponibiliza o conteúdo exclusivo. Essas pessoas que estão entrando agora na sala VIP, elas vão ser certificadas pela conclusão de cada um dos módulos. A gente, por exemplo, está estudando um módulo chamado A Excelência da Bíblia, que a gente trata sobre a matéria de bibliologia. A primeira parte das pessoas que entraram, elas já estão terminando agora no final do mês, pastor? Elas vão receber um certificado digital e, ao terminar todas as matérias do circuito teológico, elas vão receber um certificado de cunho de curso livre por terem feito todas as matérias com a gente. Esse valor aí dá menos de, acho que dá R$17 por mês para você fazer um curso com essa qualidade. O pastor Gilson, muita experiência na área, professor Alex, André. E também você vai estar lá, eu também vou estar lá, tá? É R$ 49,90 a cada trimestre. E dentro da sala VIP a gente tem algumas benesses. Uma, por exemplo, foi que teve um sorteio
desse docinho aqui, exclusivo para as pessoas que estão lá. Então, o pessoal que concorreu com 1.000 e poucas pessoas, quem estava na sala VIP, justo, né? E aí, quem ganhou esse kit foi a Thaís, lá foi sorteada. Ó, vem, levanta. Oi? Vou chegar lá. Essa bandeja é chamada de fundir de docinhos, né? O Doces da Rafa, que fez uma parceria com o Crente Docente, a gente está presenteando aqui. A Thaís, né, concorreu com o menor número de pessoas e foi contemplada aí. Diz ela, esperou chegar a sexta-feira porque ela vai passar o final de semana comendo docinho aí. Gente, então, a gente vai ter aqui também a venda da nossa camisa EBD, Caça-Palavras. Quem tiver interesse também é R$ 49,90. A gente só tem no tamanho M, mas lá na loja a gente tem das outras cores também, que é a preta, outros tamanhos. Tá bom? Quem tiver interesse no final a gente fala aqui. Tá bom? Por enquanto, sorteio, de repente, na próxima aula que eu der, a gente vai fazer um sorteio aqui na Escola Bereana. Eu dei o docinho aqui, ó, o pessoal nem veio sentar, ó. Aí quer dizer, eu fiquei um pouco desmotivado com a contemplação de prêmios para o pessoal da Bereana. Mas eles vão, daí a pouco alguém vai tomar posse aqui do docinho. Gente, essa aula ela está lá no nosso Instagram, tá? Se você quiser acessar aí agora, @crentedocente, tá o link na bio do Instagram, você pode baixar o PDF dessa aula, porque aqui o PowerPoint ele tem um cunho só de apontamento da aula, mas se você quiser, @crentedocente aí no Instagram, lá na bio, você vai clicar. O Sepúlveda disse que não sabe o que é o Instagram. Lá no Instagram, na parte onde tem o perfil lá, as informações do perfil, tem um link. Você clica lá e vai estar escrito lá, inclusive como você faz para participar da sala VIP, o link da sala VIP, e vai estar a lição de número 12, que é essa lição aqui, relacionando-se com Deus pela adoração. Então, você que quiser, pode agora baixar lá, ou depois você quiser adquirir, né, gratuitamente o conteúdo dessa aula, está lá disponível, você pode baixar. Durante toda a semana eu vou deixar lá disponível para poder você baixar. Depois eu também vou enviar para a Fábrica EBD, tá bom? O pessoal que está na internet também, @crentedocente no Instagram, link na bio, você consegue baixar o PDF dessa aula. Deve ter alguém também da nossa equipe lá no chat do YouTube, dando ajuda, né? O pessoal do Crente Docente, o pessoal da EBD, só gente fera. Então, relacionando-se com Deus pela adoração, essa que é a lição de número 12 da nossa revista. E antes de nós adentrarmos aqui na parte introdutória, é importante que vocês compreendam que toda essa revista, a temática principal dela, trata-se de relacionamento, as leis do relacionamento. Então, toda lição que você tem acompanhado aqui, você precisa ter isso como uma ótica internalizada, porque todos os assuntos das lições que estão sendo ministradas, a gente está chegando na reta final do trimestre, elas vão versar sobre a ideia do relacionamento. Óbvio que cada lição é você dar uma ótica mais aprofundada sobre um determinado assunto que está relacionado a essa questão do relacionamento. Sempre importante que isso esteja vinculado aí na sua mente para que você consiga encaixar as peças do que a gente vai falar aqui. A primeira parte da revista você percebeu que foi estudado sobre a questão do relacionamento por uma ótica introspectiva, a ideia de você consigo mesmo fazer as análises referentes a como que você se relaciona com sua pessoa, como que você analisa o seu comportamento, como que você melhora a perspectiva de quem você é. A gente tirou grandes conclusões de que nós devemos ser aquilo que Deus nos plantou como essência, para que a gente possa desfrutar de bom relacionamento nas outras áreas. Por exemplo, a segunda parte da revista tratou sobre a questão do relacionamento interpessoal. E aí você percebeu que era impossível você ter bons relacionamentos com outras pessoas sem que você se compreendesse quem você é na ótica de Deus, quem você é enquanto filho de Deus, e também perceber tanto as suas aptidões, seus defeitos, as suas qualidades, aquilo que você tem por debilidade de relação, a carga de coisas que foram impregnadas na sua vida por conta da tua criação. Tudo isso faz diferença na hora que a gente pensa de um relacionamento interpessoal.
E aí as últimas lições, obviamente, é a parte mais importante, porque é dentro dessa compreensão de relacionamento com Deus que a gente vai conseguir, de alguma forma, um bom relacionamento com todas as outras vias possíveis. Então, se você quiser ter um bom relacionamento consigo mesmo, é preciso que aconteça aquilo que eu falei aqui ainda há pouco. Se entender você enquanto essência, enquanto criação de Deus, enquanto filho de Deus. Logo, você vai transmitir para outras pessoas uma boa perspectiva de relação. E de, inclusive, entender as problemáticas que envolvem as outras pessoas no que tange a relação social, a relação conjugal, a relação dentro do âmbito da igreja. Essa relação que nós temos aqui, ela foi tratada por algumas vezes dentro das lições. A gente se entender enquanto a assembleia, né, dos justos de Deus, os santos, né, enquanto a igreja, a gente vai falar sobre um pouco dessa questão da ideia da igreja, enquanto na pluralidade de nós percebermos que nós temos algumas características peculiares, né, nessa relação com Deus e também entre os irmãos, que é a ideia de comunhão. E aí a gente chega nessa lição de número 12, ela começa a tratar sobre um viés muitas vezes desconsiderado pelas pessoas, que é relacionar-se com Deus por intermédio da adoração. Quando a gente viu aqui a lição, né, ela primeira tratou essa lição sobre a parte de relacionamento com Deus, tratou usando o personagem Enoque para poder ter essa ideia de relação com Deus, então foi uma lição um pouco mais abrangente sobre a temática, depois a ideia da oração e agora a adoração. E eu diria para você que as três últimas lições, elas não podem trabalhar separadamente, porque tanto a oração, quanto a adoração e a obediência, de alguma forma, elas estão interligadas, e a construção desses fatores são os fatores que vão contribuir para o bom relacionamento com Deus. O texto bíblico básico está em primeiro livro das Crônicas 16, 23 e 29, a gente não vai ter tempo de fazer a leitura, e aí vamos poupar e vamos atentar aqui para o texto áureo da lição, para que a gente possa, de alguma forma, ganhar tempo e também trazer os aspectos mais importantes. O texto bíblico básico, ele vai trazer uma abrangência sobre uma questão mais relacionada ao cântico, e aí a gente vai abordar algumas coisas interessantes aqui. Mas João 4, 24, que é o texto áureo, vai dizer que Deus é espírito e importa que os que adoram, o adorem em espírito e em verdade. Fica com isso na sua cabeça, em espírito e em verdade, porque a adoração, ela vai estar ligada a algo muito mais intrínseco da vontade, do interior da pessoa, do que propriamente de questões estereotipadas. Toda vez que a gente pensa em adoração, você viu, por exemplo, que antes da aula a gente colocou aqui um louvor instrumental. E às vezes as pessoas acabam associando a música como o aspecto relacionado à adoração, quando na verdade o louvor é uma expressão da adoração, mas não é a completude do que significa adoração. E talvez por conta até da maneira com que as pessoas trazem essa nomenclatura, tem gente inclusive que quer dar aos louvores, por exemplo, setorizar eles da maneira com que eles são executados com os instrumentos musicais. E as pessoas, não, esse é louvor congregacional, esse daqui é louvor de adoração, como se houvesse essa divisão. Será que é possível você dividir o louvor, que é uma das expressões de adoração, podendo taxar ele como sendo de adoração ou não, quando a adoração vai se tratar de algo tão essencial, de algo tão voltado para a intenção, como a gente leu aqui, a questão da verdade, do espírito, algo que está relacionado a uma ligação direta com Deus, um relacionamento direto com Deus. É por conta disso que o louvor, sendo uma expressão de adoração, ele pode sim remeter a um relacionamento, mas não necessariamente. É possível que alguém esteja, por exemplo, cantando um louvor e não se relacionando com Deus por intermédio da adoração. Então veja que tem detalhes aí que muitas das vezes eles passam desapercebido por nós e a gente não consegue compreender isso. A gente precisa refletir um pouco sobre esse texto áureo e também compreender um pouco sobre esse assunto de adoração, para que não fique desconectado a real ideia do que é adoração, inclusive no âmbito do que nós podemos compreender pela própria ótica do que Jesus fala sobre adoração.
Esse texto aqui, ele envolve a ideia do contato de Jesus com a mulher samaritana, então tem todo um contexto para que ele fale que o que importa é que o adorem em espírito e em verdade. Então, para que haja a verdadeira adoração a Deus, precisa ser em espírito e de maneira sincera, de maneira em que, talvez, como eu disse, pelo aspecto do estereótipo, não é possível você palpar isso. Por quê? As pessoas, às vezes, veem uma apresentação de dança, aí elas falam, não, isso é uma forma de adoração a Deus. Ok, você vê o louvor, você diz, é uma forma de adoração a Deus. Mas talvez a gente não estaria restringindo a um determinado momento algo que é tão amplo e abrangente. Quando a mulher samaritana, né, ela vai, né, participar desse momento onde ela se relaciona com Cristo, nesse momento em que ela começa a ser aguçada a uma ideia de que Jesus possa transparecer para ela essa ideia do que realmente é adoração, o que está envolvido é até uma questão social, a ideia dos samaritanos. Os próprios evangelhos vão apresentar os samaritanos como um povo excluído. Próximo trimestre a gente vai estudar sobre os grandes reis de Israel, e você vai ver toda essa ideia de divisão, como que isso se dá na prática, a questão do culto, a questão geográfica. Quando a gente observa essa passagem, você vê que a mulher samaritana ela tem uma problemática em entender a geografia que ela está inserida com o contexto de adoração. E aí Jesus ele quebra isso, porque ele fala assim, olha, essa ideia de adorar em espírito e em verdade vai transcender o aspecto social, o aspecto geográfico, e vai fazer com que em qualquer lugar, em qualquer nação, haja a possibilidade de você adorar a Deus, independente do grupo social que você pertence ou da sua origem, né? A etimologia que existe por trás, né, de uma palavra que é adoração, ela está muito além de uma questão de genealogia. Então você vê, a raiz, né, da adoração tem a ver com a essência e não da ligação genealógica daquela mulher. Porque Jesus, de alguma forma, vai quebrar um paradigma social e possibilitar o entendimento de que a adoração vai permitir o quê? Esse relacionamento com Deus. Talvez esse não seja o que a gente vê explicitamente no texto, mas é isso que Jesus, indiretamente, ele diz para a mulher, olha só, é possível ser de Samaria, mas é possível adorar. É possível ser de Samaria, mas é possível ter relacionamento com Deus. É possível ser de Samaria e alcançar o que qualquer outra pessoa pode alcançar por intermédio de um relacionamento sincero com Deus. E aí a mulher samaritana, ela diz assim, né? Nossos pais adoraram nesta montanha, mas vós dizeis, é em Jerusalém, que está no lugar onde é preciso adorar. E Jesus disse, crê, mulher, vê a hora em que nem nesta montanha, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então essa é a construção que Jesus quer implantar, não somente na mente dessa mulher, no coração dela, mas um entendimento prático. E aí tem todas as questões relacionadas ao texto, você pode depois meditar dentro dessa esfera, mas a ótica muito clara que a gente percebe aqui é que Deus está totalmente despreocupado com essa questão que envolve as preocupações da mulher samaritana em relação à questão da adoração. Por quê? Deus, ele espera receber de nós adoração. Você imagina, por exemplo, se você puder construir essa ideia na sua mente, um Deus de braços abertos, esperando a sua adoração, esperando o seu reconhecimento, você tributar a Ele coisas relacionadas à sua vida, é exatamente assim. Por quê? Deus, ele cria o homem para a sua glória. Logo, um ser que é criado para a glória de Deus, ele não tem outra função senão glorificar a Ele. Você não consegue dissociar a sua vida sem que seja uma vida de adoração. Esse é o grande equívoco. Então, pense nessa ótica. Se Deus criou o homem para a sua glória, e o homem é a expressão, a parte suprema da criação de Deus, e isso foi feito para a glória dele, é impossível que qualquer coisa que nós venhamos a fazer não seja para a glória dele. Quando nós deixamos de viver uma vida em que todos os aspectos dela são para a glória de Deus, é porque estamos o quê?
errando no aspecto de obediência, ou errando no aspecto da própria adoração essencial. Por isso que Deus ele não está vendo com os olhos que o homem vê em relação à adoração. Essa semana que passou, eu estive dando uma palestra num congresso de escola bíblica, e aí era sobre o tema criatividade. E aí eu falei exatamente isso. As pessoas acham que criatividade está relacionada a coisas mirabolantes, quando na verdade as pessoas precisam entender a sua essência para poder possibilitar o agir de Deus por intermédio daquilo que ela faz. Às vezes é na peculiaridade de cada um que se encontra a verdadeira adoração, o verdadeiro serviço, a verdadeira prestação de mordomia ao reino por conta das peculiaridades. Mas aí a gente viveu, por exemplo, uma época que, relacionado ao louvor, por exemplo, e aí as pessoas falavam sobre adoração extravagante, e aí as cantoras tinham que se jogar no chão, tinha que saltar, pular, rodopiar, enfim. Em cada período vai aparecendo variantes de coisas expressivas, estereotipadas, que as pessoas, não necessariamente que estão fazendo isso para criar esse estereótipo, mas às vezes quem consome isso como uma forma de que eu preciso fazer da mesma forma para poder estar adorando. Edvanei, desculpa, a moda agora é tal do worship. Pega uma mesma música e fica cantando ela 300 vezes, a mesma letra, umas letras até pobres, mantra, é mais ou menos por aí. Mas deixa eu falar uma coisa interessante para você. Falou, quanto à questão da mulher samaritana, estava deixando claro que a questão da adoração não é geográfica, não é nem num lugar nem outro, não é? Ela está centrada na figura do adorador, e é exatamente esse ponto aí. A gente pode pensar o seguinte: Deus ele precisa de adoração do homem como para se manter? Não. Na verdade, os anjos de Deus adoram, a natureza adora, os céus, a Bíblia diz lá, os céus proclamam a glória de Deus. Estava falando com o pastor Josiel aqui, tem um hino da harpa interessantíssimo. Os mais antigos vão lembrar, né? Adorai o Rei, o Deus do Universo, cantai o seu louvor. Lindo, lindo, um hino da harpa lindo, que fala sobre isso, não é? Tudo adora a Deus, tudo que tem fôlego, a Bíblia diz, tudo que tem fôlego louva ao Senhor. Todos os seres vivos, mas Deus, ele não está procurando simplesmente a adoração, ele está procurando a figura do adorador, porque ele quer manter relacionamento. Maravilha. Isso. Então, contribuindo com o que o pastor Ronaldo está falando agora, 1 Coríntios 10, 31, ele vai ser muito claro, dizer: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então é impossível você dissociar todos os atos que você faz da sua vida entre duas coisas: ou esse ato adora a Deus, ou ele entristece a Deus. Então não tem como a gente perder, né, a ideia sobre isso. A sua vida precisa ser uma expressão de adoração. Como eu disse, a expressão da adoração, ela pode ter variantes, mas vai valer a essência. A adoração é um termo amplo, mas a ideia central, quando a gente pensa até no que, né, o Antigo Testamento fala, no Novo Testamento, as palavras que são usadas para poder designar a adoração, tanto no grego quanto no hebraico, ela tem uma ideia relacionada a serviço. E aí, também não é só serviço, porque é como que você desenvolve esse serviço. Então, a adoração está ligada a serviço, mas não é só serviço, porque não basta ser apenas o fato de você contribuir com algo ou desempenhar alguma função, mas sim a maneira com que você faz isso. O serviço, de alguma forma, ele vai envolver essa adoração. Só que tem alguns aspectos de como que você serve para que você esteja adorando. A primeira coisa é a reverência. A reverência tem a ver com honra. Servir com reverência, você vai alcançar a adoração por intermédio do serviço. Servir com respeito, que é você pensar em respeitar, é você pensar em acatar, por exemplo, as decisões de Deus. Então, quem serve com respeito, serve acatando a vontade de Deus, alcança a adoração através do serviço. E ainda, a questão da devoção. O que tem a ver a devoção com o serviço?
Você não serve na igreja, você não contribui para algo da igreja, sem que isso possa ser uma entrega. Significa que se você está dando algo que não tem valor, não tem um serviço relacionado à adoração, não tem a inteireza de devoção. Por quê? Se fosse assim, somente quem era visto na igreja é que alcançava a adoração por intermédio do serviço. Isso significa que tem pessoas que estão trabalhando nos bastidores com inteireza de coração, com devoção, com respeito, com reverência e que estão adorando a Deus. Alguém está vendo? Não, mas está alcançando por intermédio do serviço a ideia de adoração. Então a adoração, ela exalta a grandeza de Deus e revela a nossa pequenez. Quando o comentarista fala sobre isso, é uma ideia que a adoração, ela vai de alguma forma fazer com que a grandeza de Deus seja evidenciada, inclusive entre nós, que temos essa limitação, que somos pequenos. Se na aula passada a gente entendeu, por exemplo, que a adoração, ela vai estabelecer um vínculo, né, de comunicação direta com Deus, a adoração é a forma de reconhecer a grandeza. Viu que eu falei para vocês? Não há como a gente dissociar a ideia de oração, a ideia de adoração e também a questão da obediência, que é a próxima aula. Então a adoração, ela estabelece um vínculo, né, de comunicação direto com Deus, e a adoração vai fazer com que isso seja uma maneira de reconhecer. Então o reconhecimento que você tributa a Deus por intermédio da adoração também é uma forma de você estar adorando a Deus. A comunicação pela adoração, ela vai abrir um caminho para algo muito importante dentro dessa relação. Esse relacionamento com Deus, ele precisa de intimidade. Então você pensa, a adoração, ela abre um caminho para esse vínculo de comunicação. A adoração vai fazer com que você reconheça a grandeza de Deus, e aí você vai gerar intimidade. Agora, essa intimidade, essa palavra intimidade empregada aqui, não é de maneira a ser deturpada. Porque, lembra sempre, reverência, respeito e devoção. Ok? Ter intimidade com Deus significa, inclusive, fazer com que esses aspectos do serviço que a gente falou aqui, eles sejam colocados em práticas. Não pense que você tem intimidade com alguém que você vai desrespeitar, que você vai deixar de ter respeito, que você vai deixar de ter, né, a honra. Você não vai deixar com que isso aconteça. Você pensa no casamento, por exemplo, o fato de você ter intimidade te possibilita de respeitar a outra pessoa? Não. O que a gente viu, por exemplo, na lição 6, quando a gente tratou do relacionamento interpessoal? Os limites para o bom relacionamento. Com Deus também existe limites. Por quê? Você não pode pensar que a sua intimidade com Deus, ou o nível de intimidade que você pré-julgue que você alcançou, faça com que você perca a reverência, o respeito e a devoção. E tem outra coisa mais importante, às vezes a gente quer buscar a intimidade com Deus, isso é oportuno e é o que a gente está falando aqui, por intermédio da adoração. Agora você pensa, por exemplo, que quanto mais a gente tem intimidade com Deus, a adoração vai nos impor um limite relacionado a Deus. E toda vez que a gente se aproxima mais de Deus, Deus mais evidencia aquilo que são os nossos defeitos, aquilo que são as nossas debilidades. Por que isso? Pense, quanto mais você se aproxima de Deus, significa que você mais noção tem da majestade de Deus, mais você tem noção da santidade de Deus. Isso te expõe àquilo que você é. Por isso o tópico fala sobre o quê? A adoração, exaltar a grandeza de Deus e revelar a nossa pequenez. Então todo mundo aqui quer adorar a Deus, ok? Todo mundo quer intimidade com Deus, mas nós devemos ter maturidade. Por quê? Porque a nossa aproximação de Deus, a nossa busca e a gente conseguindo o resultado de intimidade com Deus, é uma maneira de nós expormos as nossas dificuldades, os nossos problemas. E isso ajuda o quê? Ajuda a gente a melhorar, não é? É o lema. Então é basicamente isso. Se você quer ter intimidade com Deus, significa que você está disposto a transparecer as suas dificuldades diante dele, para que você possa fazer ajustes. Então olha só que importância tem a adoração
nesse relacionamento. Você não somente vai ter uma oração de maneira sintética, que você tem palavras pré-moldadas, você ora, e aí você cumpriu quase que aquela questão ali, né, pragmática, mas você se coloca numa relação de intimidade. Então quem se coloca numa relação de intimidade se expõe. Eu vou ter que usar novamente a ideia do casamento. O que você expõe dentro do casamento, nenhuma outra pessoa tem a perspectiva daquilo que é exposto dentro do casamento. Por exemplo, você me conhece aqui da escola bereana, mas a Jane me conhece lá de casa. Então, assim, quem é a guerreira da história é a Jane, que, né, conhece a realidade, o que eu edivanei no dia a dia, os problemas, tudo que envolve a minha personalidade, as minhas dificuldades também. Por quê? Intimidade. Intimidade faz com que transpareça as suas debilidades. E assim é com o relacionamento com Deus. Mas você já imaginou ter essa intimidade com Deus e poder ter Deus te conduzindo dentro do relacionamento por intermédio da adoração que você entrega a Ele? Aquilo que vai fazer com que você melhore a sua vida? É algo que a gente deveria pensar. Aí a revista vai trazer uma ideia sobre a problemática, né, de Lúcifer com essa questão da adoração. E aí esse é o ponto 1 da lição. Vai trazer Lúcifer, né, que é o portador de luz, aí o significado do nome de Lúcifer. Ele desejou desviar a adoração a Deus para quem? Para ele. E aí o que vai acontecer? Ele vai ter um problema, porque Deus ele não divide a adoração com ninguém. Isaías 42:8 diz: eu sou o Senhor, esse é o meu nome, não darei a outra a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Então significa, só tem um caminho eficaz para nós utilizarmos essa palavra adoração, tem que ser direcionado a Deus. E a gente vive num mundo onde a adoração representa tantas outras coisas, inclusive adoração para outras pessoas, a deuses de barro, a imagens, a outras pessoas, a ídolos. Então Isaías 42:8 vai ser muito claro a expressão. Oi, pastor Fernando. Inclusive ídolos gospel. Eu não queria entrar nem nessa seara. Mas o que significa? Você não pode deixar com que essas atitudes aqui de Lúcifer impregne o seu coração, que é o quê? Desviar a adoração. Você pode desviar a adoração para o dinheiro, para uma pessoa. Às vezes tem gente que desvia a adoração até para um problema. Por quê? A murmuração muitas das vezes acaba sendo a contrariedade à adoração. Tem gente que tem um problema, mas ele maximiza tanto o problema que o problema virou o ídolo dele. E aí tudo que desvia a nossa adoração a Deus vai fazer com que a gente incorra em problemáticas como Satanás aqui incorreu. Giovanni, o problema da idolatria na adoração é porque a adoração ela é algo intrínseco ao ser humano. O pastor Ronaldo citou ali o Salmo 150, o versículo 6, todo ser que respira louve ao Senhor. Só que esse versículo ele termina de uma seguinte forma: todo ser que respira louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Termina com uma determinação. Então Deus, quando criou, toda a criação de Deus, ela foi feita já com a semente da adoração. Se você for ver os povos mais longínquos da terra, você vai chegar lá, nunca teve a palavra de Deus, nunca teve uma Bíblia, mas eles estão adorando alguma coisa. Pela necessidade que o ser tem de adorar. Então, quer dizer, quando essa necessidade ela não é contemplada de alguma forma, a gente superdimensiona alguém. E aí vai adorar um homem, vai adorar uma imagem, vai adorar alguma coisa. Então, quer dizer, por quê? Porque nós temos em nós já essa essência da adoração. A adoração é nossa, nós temos que adorar. Quando eu não adoro, não é porque eu não sei adorar, porque eu interrompi essa adoração. Sim. Então, porque Deus me fez um adorador, essa é a verdade. Deus nos faz um adorador, não só o homem, mas toda a criatura. Né? Todo ser que respira, louve ao Senhor. É a ideia do direcionamento, né? Nós fomos criados com uma predisposição à adoração. Então, o entendimento claro é que a nossa adoração tem que ser direcionada a Deus. Toda vez que nós criamos algum ruído nesse relacionamento, inclusive, a tendência é o quê? Que a gente desvia a nossa adoração para alguma outra coisa.
E aí o que acontece? Aí Lúcifer ele vai ter problemas e consequências, ele vai decair, vai levar com ele uma galera, né? Então, se você pensar no mundo celestial, ele vai ter problema. Então você vê o embaraço dentro do campo celestial por conta da questão da adoração. Isso vai gerar toda uma problemática. E aí tem um caso interessante, aí na revista eu até mudei o tópico da lição para poder fazer essa ideia aqui de junção, que é muito pertinente. Você que baixou aí a aula lá no link que a gente disponibilizou aqui, você vai ver, por exemplo, que tem, né, se Lúcifer foi um anjo que deu mole, que aqui claramente com essa questão da adoração, lá em Apocalipse a gente tem, né, quando João ele vai se prostrar para adorar o anjo, né, que falava com ele, o próprio anjo vai pedir para que João que se levantasse imediatamente. Por quê? Porque ninguém deve receber adoração. Então esse anjo aqui ele não é bobo, né? Lá em Apocalipse 22, 8 e 9, esse anjo ele não deixa passar por ele a ideia com que passou com Lúcifer. Tipo assim, opa, João está aqui se ajoelhando por conta da revelação que ele está recebendo, ele vai logo tirar, né? Como diz aí o ditado, vai tira o cavalinho da chuva, não precisa, se levanta imediatamente, porque esse negócio de receber adoração no lugar de Deus é algo muito confuso. Não que aqui o próprio anjo estivesse incorrendo nesse erro, mas ele sequer permitiu que João, por intermédio da atitude da genuflexora, né, a questão de ajoelhar, de se agachar e tudo mais, ele vai tirar, obviamente, essa ideia aqui, ó, calma aí, se levanta imediatamente, esquece essa ideia aí. Então você vê que em Apocalipse 22 aqui, o anjo não vai dar esse mole de tentar confundir a ótica do direcionamento da adoração. E aí, a tentativa também que a revista coloca sobre a adoração a anjos. Interessante porque, né, também no nosso cenário, a gente já observou algumas situações assim, um tanto quanto estranhas em relação às pessoas darem tanta ênfase à questão dos anjos, né, colocando num patamar de que não há necessidade nem é devido. E toda vez que você coloca alguma coisa num patamar que tem a ver com a questão da adoração, você está aproximando isso, né, na sua mente ou na sua intenção daquilo que é a majestade de Deus. E isso daí não dá certo. Isso é um problema, por exemplo, que Paulo ele vai narrar sobre isso, né, na igreja de Colossos, por influência dos gnósticos, que trabalhavam muito a ideia de uma doutrina filosófica, com uma ideia muito mística, onde começou a ter esse problema relacionado à adoração a anjos, né? Então essa corrente, de alguma forma, favorecia a amplitude de adoração aos anjos. E aí você tem um problema. Eu penso sempre que Paulo ele era alguém que trabalhava não somente com a implantação, né, das igrejas, mas ele tinha um trabalho muito árduo de conseguir levar, né, a ideia da palavra de maneira correta para a boa condução da obra de Deus. E Paulo ele se esforçava e se redobrava para poder conseguir alinhar essa história. Por quê? Você imagina esse período vivido por Paulo, né, judeus se convertendo ao evangelho, correntes doutrinárias, pensamentos equivocados e toda essa situação. Então Paulo ele vai, né, de alguma forma repreender em relação a isso, e ele vai sofrer retaliações por conta de ele ir contra essa ideia, dessa ideia de doutrina onde os anjos eram adorados. Então você vê que o peso de nós ensinarmos coisas que são bíblicas é até um peso de se voltar coisas para nós. Então você falar de adoração aqui, por exemplo, você vai quebrar uma porção de paradigma que muitas das vezes as pessoas estão achando que tem a ver com adoração, quando na verdade não tem nada de adoração ali. E aí você ensinar sobre isso é você levantar situações até no mundo espiritual quanto à sua própria pessoa. Paulo ele sofreu com isso. Porque você imagina, opa, calma aí, a adoração a anjo, isso aqui está errado. Então, pô, vai repreender aquela situação. E aí, Paulo, ele vai sofrer retaliação toda vez que ele vai levantar um parâmetro pela ótica do próprio evangelho para poder firmar as ideias. Aí também tem a tentativa de prestar adoração a homens, né, relacionado aí a Paulo e a Barnabé, que eles ali vão, né, por conta do poder gerado
do Espírito Santo, o poder advindo do nome de Jesus, vai haver ali um milagre, e os moradores daquela cidade ali, né, que vão começar a adorar por conta do milagre que aconteceu. Então, você imagina, por exemplo, você, né, assim como Paulo e Barnabé em Listra, ali em Derbe, sendo impulsionados pelo poder do Espírito Santo, e aí você, pela autoridade do nome de Jesus, você tem como declarar cura, você tem como orar por milagres, e você vai até visualizar coisas que são feitas em nome de Jesus. E aconteceu isso com Paulo e com Barnabé. Só que o que acontece? Toda aquela ótica também. Pense que em cada lugar desse período de implantação da igreja primitiva, você tinha o problema doutrinário. E ali o pessoal nessas cidades, eles vão começar a atribuir aos deuses do Olimpo. Opa, calma aí, então Paulo fez isso aqui, então olha, vamos jogar aqui, vamos adorar Paulo, vamos adorar Barnabé. Opa, isso aqui foi obra dos deuses do Olimpo. E aí Paulo vai se recusar de receber essa adoração. E o que vai acontecer? Perseguição. Eles inclusive são tirados da cidade por conta disso. Então quer dizer, não basta você adorar a Deus, você tem que ter a consciência de que você não tem que receber adoração. Por mais que as suas realizações sejam espetaculares, lembre-se, toda honra e toda glória seja dada a Deus. Não importa o que você faz, não importa o que você desenvolve dentro da casa de Deus, não importa aquilo que Deus levantou para você fazer, não importa o ministério que você tem, por mais desprezado que você possa pensar que é a sua função dentro do reino de Deus, lembre-se, Deus te levantou para fazer isso com excelência, é uma maneira de você adorar a Deus. Agora, se Deus tem prosperado tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você desenvolve, por intermédio do propósito e desígnio de Deus na sua vida, lembre-se, você pode estar fazendo coisas maravilhosas, você pode estar tendo resultados maravilhosos, mas nenhuma obra espetacular que você está fazendo é maior daquilo que você deve transferir a adoração, transferir essa adoração para Deus. Também existem contendas, né, relacionadas à questão da adoração no âmbito terreno. Aqui a revista vai usar a ideia de Caim e Abel em relação à adoração, a ideia da oferta como um aspecto também relacionado à adoração. Como a gente vai tratar disso lá no final da lição, como uma das vias de adoração, como um dos aspectos que a gente pode adorar, que fique apenas aqui em relação a Caim e Abel, a ideia clara a intenção de como você entrega algo a Deus. A intenção como você entrega algo a Deus pode trazer contendas na terra, mas também pode trazer a satisfação de Deus. Aquilo que Deus possibilita que você entregue a Ele é uma forma de você adorar a Ele. Agora pense, na ótica humana, nem todo mundo vai conseguir entender o potencial do que você entrega, nem todo mundo vai entender isso como qualitativo diante de Deus, mas Deus, ele conhece a essência. Foi assim que a gente visualiza nessa passagem aqui em Gênesis capítulo 4, quando a gente pensa na oferta de Caim e na oferta de Abel. E aí o ponto 2 da lição: a adoração é o melhor caminho para conquistar o coração de Deus. Quem aqui quer conquistar o coração de Deus? Todo mundo quer conquistar o coração de Deus, porque conquistar o coração de Deus significa compreender os aspectos da vontade de Deus para nossas vidas. Isso é muito importante. Mas existem alguns benefícios, né, quando a gente conquista o coração de Deus, que está ligado ao quê? A gente falou ainda há pouco, a intimidade. E aí a intimidade vai nos colocar em exposição em relação às nossas próprias intimidades, as nossas próprias dificuldades, as nossas próprias debilidades. Então pense que o caminho para poder conquistar o coração de Deus é através desse relacionamento de maneira sincera, de maneira verdadeira, e que você busque intimidade, e a intimidade vai trazer tanto a percepção da vontade de Deus para a sua vida, mas também como expor os aspectos que você precisa melhorar. Quando a gente pensa em conquista do coração de Deus, e aí a revista traz essa ideia de trazer Davi, né, como o homem segundo o coração de Deus. Quando a gente pensa em Davi como o homem segundo o coração de Deus,
a gente pensa que Davi ele não somente acertou, pelo contrário, Davi teve erros aí que trouxeram grandes problemáticas numa esfera de um raio aí de gerações posteriores por conta da sua desobediência, por conta das suas escolhas. Mas o fato é que Davi, ele é colocado na Bíblia como o homem segundo o coração de Deus. Mas por que a gente pode destacar Davi como o homem segundo o coração de Deus? Primeiro, talvez Davi ele tinha aqueles aspectos relacionados ao verdadeiro adorador. Quando a gente falou lá no início sobre a ideia de adorar em espírito e em verdade, a gente falou sobre a essência. E talvez um homem que ainda tenha toda a problemática de desobediência, um homem que cometeu erros que trouxeram grandes problemáticas, não somente para ele, né, pessoalmente, espiritualmente, mas também para uma nação, a gente pensa sempre na ideia do verdadeiro adorador. E é inevitável a gente pensar em Davi como um homem verdadeiramente que adorava a Deus. Por quê? Inclusive nos momentos de maiores problemáticas da vida de Davi, a gente vai ver ele se expondo. Lembra da intimidade? Davi, ele entendia a intimidade que ele tinha com Deus a ponto de expor os seus problemas, a ponto de expor a sua vergonha, expor aquilo de que ele necessitava diante de Deus de uma restauração. Quando a gente fala de expor intimidade, a gente sempre expõe a nossa intimidade em duas ocasiões: a quem a gente tem muita intimidade ou a alguém que tem muita autoridade sobre a nossa vida. Por exemplo, você vai no médico e você precisa tomar uma injeção num lugar, né, constrangedor, mas você se submete porque alguém que tem autoridade naquela área ali direcionou um enfermeiro ou uma enfermeira para poder te aplicar uma injeção num lugar constrangedor. E aí você vai o quê? Se expor a tua vergonha, a tua nudez, por conta de uma questão relacionada à autoridade. E Davi, de alguma forma, quantas vezes foram as vezes que ele teve que se expor diante de Deus? Quando a gente medita, né, sobre os salmos escritos por Davi, os cânticos entoados por Davi, o que a gente vai ver ali? Um homem exposto diante de Deus, expondo problemas, expondo dificuldades, em alguns momentos simplesmente adorando a Deus, mas um homem que vai se despir de coisas que vão maquiar o seu relacionamento com Deus. E talvez por conta disso, Davi ele pode ser colocado como um verdadeiro adorador, porque os que verdadeiramente adoram a Deus, eles adoram em espírito e em verdade. Então lembre-se sempre a retornar à ideia de essência, para que a gente possa ter uma verdadeira adoração. E eu poderia falar aqui para você, não, Davi, a gente pode considerar ele um adorador simplesmente porque ele tem muitos cânticos, muitos salmos, e aí pronto, Davi é um adorador, ele tocava a harpa, né, ele tinha uma unção ali para poder tanger um instrumento, e pô, maravilha. Não, eu estou retirando esse aspecto porque esse é o aspecto que de repente fica sempre mais na nossa mente, a questão do louvor, relacionado à adoração. Eu quero colocar para você que você, assim como qualquer outra pessoa que detém um talento ou uma perspectiva de vocação em uma outra área, também está adorando a Deus. E aí eu poderia dizer para vocês aqui algumas características de um verdadeiro adorador. Eu usaria Jó, capítulo 1, versículo 1, vai dizer aqui 4 características de Jó, que faz com que Jó seja um verdadeiro adorador, e você vai encontrar esses aspectos aí na sua vida, eu tenho certeza, como você também pode encontrar na vida de Davi. O versículo, ele vai dizer o quê? Que Jó era sincero, reto, que se desviava do mal e que temia a Deus. São ou não são características de um verdadeiro adorador? Sincero porque vivia em autenticidade diante de Deus. Reto significa o quê? Diligência no caminhar, em seguir um caminho, um direcionamento. Que se desvia do mal, que continua caminhando no caminho designado e não escolhe para outro lugar. Isso é uma coisa muito óbvia, mas é assim, o texto trata desse jeito. Era sincero, reto, desviava-se do mal. Então pense, se existe um caminho pré-determinado, a retidão está em ser diligente em seguir ele, e desviar do mal é que você tenha sua atenção unicamente no foco. E o outro é temente a Deus. Temente a Deus, que tem a ver com o quê? Com a reverência. A gente vai tratar sobre a questão do temor já, então não vamos nos aprofundar nessa palavra. E Davi, ele era um adorador sem igual,
como dito aqui, não somente pelas habilidades em relação a poder entoar cânticos, a tanger um instrumento musical, mas também por conta da sua sinceridade. Então, quando a gente pensa nas características de Jó como adorador, sincero, reto, que se desvia do mal e temente a Deus, a gente encontra Davi também nessa esfera, né? O homem segundo o coração de Deus, ele prestava adoração a Deus pelo quê? Pelo reconhecimento da majestade de Deus, da santidade de Deus. Ele também adorava a Deus pelas vitórias que recebia, mas também, quando enfrentava guerras, ele continuava ali prestando adoração. Então você vê também que a adoração, para que a adoração possa alcançar o relacionamento com Deus, ela não está ligada às circunstâncias. Então Davi, ele não estava adorando a Deus só por conta das circunstâncias que traziam algum benefício. Então veja, quando a gente fala de adoração e fala de relacionamento, a gente está falando que estamos todos dispostos a continuar adorando a Deus, independente da circunstância. É difícil? É difícil. Mas é aquela ideia, você vai adorar a Deus só pelo que Ele faz, ou você vai adorar a Deus pelo que Ele é? É uma escolha. Por quê? A adoração, ela está muito além das questões circunstanciais. Então, por isso que Davi, ele era um adorador sem igual. Isso aí é o ponto 2.1 da lição. Eu botei esse título, né? Davi, um adorador sem igual, porque de fato o Davi ele vai ter umas características bem peculiares em relação a esse relacionamento com Deus, que vai fazer com que ele seja chamado de um homem segundo o coração de Deus. E aí a revista vai falar que Davi era amigo de Deus. E aí você deve estar se perguntando, professor, como que faz para poder a gente ser amigo de Deus, né? Professor, diga. São duas participações, uma minha e outra do professor Sidney. No que se refere ao pecado de Davi, ou aos pecados de Davi, uma coisa interessante. Davi, ele se arrependia, ele confessava, se arrependia e não voltava a cometer o pecado de novo. Isso é uma característica forte de um adorador, não é? Ele se arrependia, confessava e não voltava a cometer o mesmo pecado. Em cima disso que você colocou no plural, os pecados de Davi, 1 Reis capítulo 15, no versículo 5, diz o seguinte: porquanto Davi tinha feito o que parecia aos olhos do Senhor, tinha feito o que era reto, porquanto Davi tinha feito o que parecia reto aos olhos do Senhor, e não tinha desviado de tudo que lhe ordenara em todos os dias da sua vida, senão, olha o único erro de Davi, senão, só no negócio de Urias. Então, quer dizer, tira do plural, coloca no singular. Foi o único erro que ele cometeu aqui diante dos olhos do Senhor. Ele foi reto, senão no caso de Urias. Exatamente. Então você vê aí que, assim como eu, como você, Davi tinha as dificuldades que todos nós enfrentamos. Mas isso não pode ser a situação que dá cabo a gente fazer o que o pastor Josiel falou. Davi, ele vai mudar a rota nas vezes que ele vai encontrar os erros. Então, errar, vamos dizer assim, está dentro daquilo que o ser humano comete, que é o erro, mas o que a gente não pode se afastar do entendimento, que Deus nos dá entendimento dos nossos erros, e da gente mudar a rota daquilo que a gente errou, que é, de fato... Eu tenho até 9h30, né? Você não é nem homem terceiro, coração de Deus, o cara que é segundo. Fala, pastor Gilson. Fala, não, pastor Gilson vai falar. Fala. Não, assim, é claro que a temática adoração é uma temática extremamente elástica, abrangente, porque na verdade é a basicalidade da existência humana. Enquanto o homem não entender que ele foi feito para adorar a Deus de modo exclusivo, isso se traduzirá no fracasso incontestável. Não importa a situação ou conceito que se desenvolva de sucesso, de prosperidade, se tal sucesso e prosperidade estiver desvinculado da adoração, ele é um eterno fracassado. Porque a Bíblia diz que
tudo foi feito por ele e para ele. Esse para ele é importante porque estabelece, né, a tautologia, a finalidade, o propósito existencial, enfim. E nessa esfera, né, de adorador, Davi de fato é uma pessoa paradigmática, é um modelo a ser seguido, é uma referência, porque tudo que Davi fez, a vida dele inteira, estava permeada com a proposta de ser um adorador. E você que trabalhou com maestria, o sentido, o conceito de adoração, né? Adorador é aquele que reconhece quem ele é e quem Deus é. E ao reconhecer quem ele é e quem Deus é, ele reconhece que Deus é um ser digno de ser adorado. Ele possui dignidade, ele possui características próprias que justificam, né, a disposição do nosso coração de nos dobrarmos diante dele para beijar sua mão e oferecer toda a nossa existência no altar do Senhor. Nessa esfera, Davi é emblemático. Por quê? Porque o que Davi fez, tudo sempre vinculado à adoração. Ele não era da tribo de Levi. Davi, portanto, um judeu, da tribo de Judá. Mas ele se misturou com o ambiente cultico, com o ambiente de adoração. Ele se preocupou em edificar uma casa para Deus, se preocupou em estabelecer uma ordem, né, para orientar o culto levítico. Ele, ao assumir o trono, a primeira coisa que ele fez de frente de Saul foi saber onde estava a arca do Senhor e para trazê-la de volta a Jerusalém, para que o culto fosse estabelecido. Isso, né, nos remete à ideia de que, apesar dos erros de Davi, que não foi um só, né, não foi só um, pecado sim, o pecado tanto em relação a Urias, um caso duplo, né, então pecados, o homicídio, o adultério, ele também recenseou o povo e Deus cobrou de modo, né, incisivo, mas o adorador é aquele que reconhece o equívoco, reconhece o erro, né, e redireciona a sua rota e ao fim e ao cabo ele sempre desejou adorar a Deus. O Salmo 27 é um clássico. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Então, por mais que a gente tenha deslizes na vida, quando nós colocamos no coração de agradar a Deus, reconhecendo quem Deus é, ao fim e ao cabo, a vitória é certa. A melhor coisa é, sejamos adoradores, porque Deus busca, procura aquele que o adora em espírito e em verdade. Amém. Meu Deus. E aí a revista vai... Vai falar? Ninguém vai... Não. Então a revista vai colocar que Davi era amigo de Deus, né? A gente vê que o texto bíblico vai trazer, né, essa ideia de amigo de Deus, tanto relacionado a Abraão quanto a Moisés, mas por uma ideia clara de inferência, a gente pode trazer por meio de uma verdade, um alinhamento claro de que Davi era um amigo de Deus, porque a ideia do homem segundo o coração de Deus também vai trazer essa ideia de ele ser um amigo de Deus. E você pode ter a ideia clara também que não só esses homens foram amigos de Deus, assim como você também pode ser amigo de Deus. Você tem como ser uma pessoa segundo o coração de Deus, se você estiver disposto a ser conduzido pela vontade dele, se você estiver disposto também a reverter situações que você já tem um entendimento de que é errado, que é equivocado, e que você pode dar a rota correta. Então, pense que Davi era amigo de Deus, que Abraão, que Moisés, mas que você também pode ser amigo de Deus. E o que o amigo de Deus ele costuma fazer? Primeiro, o amigo de Deus ele obedece a Deus. É a primeira coisa muito clara. Davi, por exemplo, né, na sua parte inicial de vida, sua juventude, sua infância, ele tinha designações relacionadas à família. E ali ele obedecia dentro de uma esfera de princípios, tudo aquilo que era designado. Lembra da história que eu falei aqui das pessoas que servem nos bastidores? Davi obedecia a Deus nos bastidores. O amigo de Deus, ele também luta pelos interesses de Deus. O que aconteceu? Davi, ao saber das problemáticas relacionadas ao povo dele, aos filisteus, a Golias, e o que ele fez? Se prontificou a buscar os interesses de Deus.
E não somente a buscar os interesses de Deus, mas também os interesses do povo de Deus. Davi, ele sempre se colocou em situações de guerra, por exemplo, por conta dos interesses da nação. Então, o amigo de Deus, ele obedece a Deus, ele luta pelos interesses de Deus e ele luta pelos interesses do povo de Deus. Em algum momento aqui eu falei que para ser amigo de Deus você precisa lutar pelos seus próprios interesses. Você pode lutar pelos seus interesses, pelas suas vontades, pelos seus sonhos. Mas Deus está observando como é o potencial que você usa para poder agradar a Ele, quando você obedece a Ele, quando você luta pelos interesses dEle para a sua vida, quando você luta pelos interesses da implantação do reino aqui na terra. Então, ser amigo de Deus significa você não somente buscar essa intimidade, mas também você estar disposto ao direcionamento que Ele tem para aquilo que é a vontade dEle na sua vida e também na vida da igreja dEle aqui nessa terra. E aí, exatamente, pegar no arado. E o que inclui a adoração? Essa é a parte derradeira da revista. Vamos para essa missão aqui, que na verdade é a parte mais extensa da lição. Eu não sei o que acontece, mas você pode ver toda a lição que eu estiver ministrando aqui, ela é a maior do trimestre. Eu desafio você a sempre ver isso daí. Não é uma queixa. É uma constatação, até porque o pastor Ronaldo, ele não, provavelmente ele não faz essa análise. Tipo... Mas você vê aqui, o ponto 3 da lição tem 6 subtópicos. Só o ponto 3 da lição é uma lição inteira. Mas o que inclui a adoração? Primeiro, a gente tem que entender que a adoração também inclui o louvor. A gente trouxe aqui um aspecto de variantes em relação ao louvor, mas o fato que através do louvor a gente consegue homenagear a Deus, exaltar a Deus, a gente consegue enaltecer a Deus por intermédio do louvor. E o que é o louvor? O louvor é um tributo de reconhecimento. A palavra de Deus, ela convoca todos os seres da terra, né? Louvai ao Senhor todas as nações, louvai a todos os povos. Salmo 117, verso 1. Está conclamando todas as nações ao louvor, porque o louvor é uma forma de nós enaltecermos a Deus e a sua magnitude. E como que a gente pode incluir na nossa adoração louvor, né? Um aspecto bem prático aqui. Primeiro, você pode por intermédio dos cânticos. Isso não precisa você ser um cantor, se você é desafinado, isso não importa, porque a essência vai fazer com que o cântico que você está entoando chegue ao coração de Deus. Mas você também pode louvar a Deus por intermédio quê? De palavras expressas, pela fala e também por escrita. Você imagina, você assim, a minha voz é ruim, eu sou desafinado, eu não consigo nem entrar no ritmo de uma canção. E aí, como é que eu faço? Não vou louvar a Deus? Não posso louvar a Deus? Não. Imagina, por exemplo, que você pode pegar, né, aí, o seu caderno e escrever para Deus um louvor. Usar as suas palavras para poder você louvar a Deus por intermédio de uma expressão escrita. Isso também é louvor a Deus. A adoração, ela inclui meditação. Agora pense, essa meditação não é a meditação desse espiritualismo que tem vendido por aí. Você precisa tomar cuidado, porque tem muita gente hoje recomendando meditação. E às vezes você está assistindo alguém aí na internet que está falando para você meditar. Só que é uma ótica de uma meditação, de um aspecto oriental, que fala sobre um esvaziamento da mente, um esvaziamento do seu eu, é quase que uma questão transcendente que tira você da consciência. Por quê? A meditação bíblica, ela tem outro aspecto. Se essa meditação mística, desse lado do espiritualismo, ela pensa nessa questão de esvaziamento da mente, a meditação bíblica ela tem outro aspecto, que é o aspecto de preenchimento e transformação. Quando a gente lê Romanos 12:2, a gente pensa exatamente nisso. A transformação da mente por conta da palavra, por conta do entendimento. Então você imagina que meditar é buscar entendimento na palavra de Deus. Então não se deixe levar por essa ideia de meditação por uma ótica equivocada.
O salmista diz: sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face. Senhor, rocha minha e libertador meu. Salmo 19, 14. Qual é a ideia? Meditar é pensar, refletir, contemplar, ponderar sobre aquilo que você está nesse âmbito de meditação. Então a meditação bíblica, ela não tem a ver com essa questão irracional, com essa questão mística, não. Tem a ver com reflexão, contemplação da própria palavra de Deus. Você imagina, por exemplo, você pegar um versículo e você começar a analisar palavra por palavra e fazer com que aquele momento que você está se debruçando sobre isso possa trazer reflexões sobre aquilo que Deus quer falar com você. Primeiro, você precisa entender que meditação tem a ver com um ato reflexivo, racional e que te leva a uma compreensão muito além daquilo que antes você enxergava. Significa o quê? Pensa, Jesus, ele ensinou muitas coisas por intermédio da sua vida, do seu ministério, naquilo que nós temos aqui nos evangelhos. Mas isso é apenas um campo de entrada daquilo que você pode refletir sobre o texto bíblico. Vocês sabem, por exemplo, quando a gente estuda os dons, a gente vai ver sobre a questão da palavra revelada. Como que a gente pode, dentro do texto bíblico, ter aspectos daquilo que já está na palavra e a gente não conseguiu enxergar? Por intermédio, muitas das vezes, da meditação e por intermédio da revelação de Deus. Então você precisa entender. Por exemplo, Atos 1:1 diz assim, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas ensinar. Quando faz, fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, e aí o que Lucas está querendo dizer assim, tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Então significa que todo o processo de condução do ministério de Jesus aqui na terra foi um começo dos ensinos e um começo daquilo que ele fez, porque ele vai passar a ideia de que nós demos continuidade àquilo que ele pregou, àquilo que ele ensinou e àquilo que ele fez. Então quando a gente pensa em obras maiores da qual Jesus fez, é exatamente em questão de largueza temporal, mas também de entendimento de revelação da palavra de Deus. Então meditar é um aspecto que está incluído na adoração, e aí você deve se perguntar, mas como eu medito? Primeiro, parando. Às vezes você precisa parar, e através da palavra de Deus você se colocar em um momento de aquietação. Então imagina, por exemplo, você desacelerar, o pessoal que é acelerado, eu também, às vezes aí acelero o ritmo das coisas, mas tem hora que você tem que desacelerar, parar, para poder você começar a entrar num processo de meditação bíblica. Outro, silenciando. Então você para, depois você silencia. A palavra de Deus, ela nos exorta a silenciar. A referência, por exemplo, sobre a aquietação, Salmo 46, 10, sobre a exortação a silenciar, Abacuque 2:20, e também ouvindo. Tiago, ele vai colocar muito claro que nós estamos sempre prontos a falar e somos tardios a ouvir, Tiago 1:19. Então pense que você precisa parar, que você precisa silenciar, que você precisa ouvir, senão você não consegue entrar nesse âmbito de meditação. E a adoração inclui também a ideia de temor. E aí, quando a gente lê Provérbios 9:10, a gente vai entender que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo, a prudência. Então, olha que interessante, se a adoração inclui o temor, e o temor é o que é o princípio da sabedoria, olha como a adoração é importante para você compreender a vontade de Deus para a sua vida. Tem respostas que você precisa receber, tem direcionamentos que você precisa receber, que só por intermédio da adoração você vai alcançar. Por quê? A meditação também é uma forma de você chegar a esse entendimento. Mas quando você chega com temor diante de Deus, você alcança o quê? Sabedoria. E a sabedoria pode te trazer coisas que o ser humano não pode trazer, mas que a palavra de Deus consegue te direcionar. E como que eu faço, para poder entrar nessa ideia do temor? Como que eu consigo instrumentalizar isso? Primeiro,
O temor ao Senhor, ele vai encaminhar a gente por um direcionamento de vida. Então, como que eu consigo temer a Deus de forma prática? Entender os caminhos de Deus e seguir os caminhos de Deus. É simples? É simples, mas às vezes a gente naufraga nessa história. E o que acontece? Quando a gente entende essa ideia de fator limitador, porque o temor ele vai trazer um fator limitador, a gente vai pensar, por exemplo, que muitas pessoas elas têm tirado desse relacionamento com Deus a ideia de temor. E aí o que está acontecendo? Muitas pessoas vivendo um cristianismo permissivo, um cristianismo sem critério e sem limite. Por quê? Tiraram o temor. Sem temor a Deus é impossível que você consiga fazer a sua adoração chegar ao coração de Deus. E outra coisa interessante, as pessoas estão banalizando algumas questões que têm a ver com a grandeza e soberania de Deus, com o reconhecimento de Deus. Por exemplo, as pessoas esquecem, por exemplo, que a adoração inclui a santidade. E o que é a santidade? É você se separar para as coisas de Deus. Quanto mais eu me separo para as coisas de Deus, significa que estou me apartando das coisas do mundo e estou mais me aproximando do próprio Deus. E aí a gente torna a ideia de quê? A ideia de intimidade. Se você quer ter intimidade com Deus, é preciso entrar no processo de santificação. É preciso viver uma vida de separação para Deus. Faça com que essa adoração seja essencial, que seja uma adoração verdadeira, se separe para Deus, tenha temor, e faça com que Deus possa se achegar a você por intermédio disso. Nós fomos chamados para ser santos. Quando a gente pensa na igreja, a igreja foi chamada para ser santa, e nós estamos incluídos nesse corpo místico de Cristo, e nós podemos viver uma vida de maneira processual a buscar essa santificação. Deus, Ele é um Deus santo, e quando Ele nos salvou, Ele comunicou esse atributo da santidade à sua igreja. É por isso que nós devemos estar sempre atentos para que a nossa adoração tenha esse aspecto da santidade. É por isso que não dá para a adoração ser algo tão expressivo de maneira externa e não ter coisas basilares sendo incluídas. Por isso a santificação ela está incluída na adoração. Como que eu posso fazer com que a santificação seja um aspecto incluído na minha adoração de maneira eficaz? Eu tenho que me permitir ao processo de consagração. E consagração fala de dedicação. Como você tem dedicado a sua vida a Deus? Como você tem dedicado aquilo que você desenvolve a Deus? A santificação não tem como dissociar a essa dedicação, a essa consagração, a essa separação. Porque através dessa dedicação, dessa santificação, é que você vai trabalhar os aspectos morais da sua vida. Porque as pessoas às vezes querem adorar de maneira expressiva, mas se esquecem de que na sua essência um caráter precisa ser moldado, que a sua vida e a sua moral precisa estar de acordo com aquilo que se parece com Deus, não com os aspectos mundanos. E como você se santifica? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Não tem como haver santificação se não for por meio da palavra de Deus. A adoração, ela inclui comunhão, e é impossível fazer coisas comuns com Deus, isso é, trazer aspectos da sua vida de maneira a se encontrar com a vontade de Deus sem que haja santificação. As pessoas querem comunhão, mas não existe comunhão sem santificação. A comunhão vai implicar em a gente tornar comum tanto os nossos bens, quanto as nossas vidas, quanto as nossas atitudes, quanto os nossos atos diante de Deus. Os seus atos, as suas atitudes têm comunicado com Deus? As suas práticas têm comunicado com Deus? Porque é impossível ter comunhão sem haver santificação. Sem comunhão, sem santificação, é impossível adorar a Deus. E para poder a gente encerrar, a revista vai trazer sobre a adoração, incluir a oferta. Eu poderia aqui abranger um pouco essa ideia da oferta, do âmbito que você talvez estaria pensando aqui agora. Tem a ver com um aspecto de oferta no cunho financeiro? Tem a ver.
Mas você já pensou também que a oferta, ela tem a ver com algo mais abrangente? Tem a ver com essa ideia também de entrega? Tem a ver com a questão de premissa? Tem a ver também com a ideia de serviço? Olhe para a ideia do Antigo Testamento e você ver como era preparado o tabernáculo, como um culto era preparado, a ideia de limpeza, a ideia de organização, a ideia de santidade, a ideia de oferecimento, a ideia de primícia. A ideia que está ligada na oferta vai muito além de um aspecto financeiro, vai muito além de um aspecto relacionado àquilo que às vezes você pode palpar, mas tem a ver com uma inteireza de entrega das premissas dos seus atos, das suas atitudes, das suas práticas, também da sua vida financeira. Como eu disse, tudo aquilo que vem a retirar a direção da sua adoração vai fazer com que você saia do aspecto relacionado ao verdadeiro adorador, que adora em espírito e em verdade. Seus recursos materiais, eles também devem ser colocados para Deus. Tudo aquilo que você pensar sobre oferta tem a ver com um aspecto de adoração. Pense, Paulo, ele tinha muita preocupação com os aspectos doutrinários, ele tinha muita ideia de orientar a igreja em relação a muitas coisas, mas Paulo, ele era um homem abnegado sobre a ideia de entrega ao evangelho. Romanos 12:1. Não, isso aqui não é Romanos 12:1, aqui eu errei. Mas Paulo, ele diz: rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É 12:1? É 12:1? 12:2? Porra. O 1, então tá certo, 1. Então Paulo, ele vai trazer essa ideia muito clara. Você se apresentar como um sacrifício diante de Deus, você entregar a Deus, se dedicar a Deus, faz com que você compreenda um pouco sobre essa ideia de adoração. Para você se relacionar com Deus, é preciso ser um verdadeiro adorador. Interessante porque nosso pastor repete muito isso, né? Tem um público específico que Deus procura: aqueles que o adoram e aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Quem em sua procura pensa em agradar a Deus, vai ser encontrado por Deus. Você tem procurado agradar a Deus? Você tem procurado adorar a Deus? Então, certamente, se você tem buscado, Deus, ele vai te encontrar. E quando Deus te encontrar na sua adoração, você vai poder viver coisas de quem tem intimidade com Deus. Que nessa noite você possa refletir sobre a adoração nessa amplitude que a adoração de fato nos possibilita, e não de uma forma restrita, como muitas das vezes a gente acaba pensando. Que Deus possa abençoar a sua vida, e obrigado pela oportunidade de tê-los aqui essa noite.